O fundo GGR Covep é o queridinho de muita gente, mas gerou incômodo nos seus investidores quando começou a aportar recursos em outros fundos imobiliários. Agora, ele anunciou a sua 7ª emissão de cotas e está todo mundo se perguntando: será que ele vai continuar investindo em fundos imobiliários? Vem comigo que você vai descobrir. Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar do GGR Covep Renda, o GGRC11, um fundo que já tem um bom tempo de estrada, apesar de que ele nasceu numa outra gestora lá atrás, a gente vai falar disso, e agora está anunciando a sua 7ª emissão de cotas, uma emissão até relativamente pequena, mas que gerou desconforto porque a galera tá com medo de que ele vai virar um fundo meio logística, meio fundo de fundos. Será que vai? Será que não vai? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o fundo em si, a estrutura dele hoje, um pouquinho da história, histórico de dividendos, as características da emissão e principalmente o que dá para a gente entender de como esse recurso vai ser alocado, tá? Então, vamos começar sempre mostrando um pouquinho do fundo, começando, é claro, pelo relatório gerencial. É sempre a melhor ferramenta para a gente conhecer um fundo imobiliário. Aqui, então, a gente tem o relatório de gestão, né, o relatório gerencial dele, relativo a fevereiro de 2024. Se a gente for aqui logo na página 4, a gente já tem um bom overview aqui, uma boa visão geral desse fundo. Ele é um fundo que iniciou as atividades em abril de 2017, então, quer dizer, nesse mês de abril agora de 2024, ele está completando 7 anos de existência, sendo que ele começou, na verdade, em outra gestora. Esse fundo já passou por mudança de gestão, então ele não está na atual gestora, que é a Zagros. Nesses 7 anos já teve bastante mudança de equipe ao longo dessa história dele. Ele tem um custo aqui de taxa de administração e gestão de 1,1% ao ano, o que é bem na média. Tem um patrimônio líquido de, vamos falar em redondos, R$1 bilhão e 107, praticamente 108 mil cotistas, tá? Ele é um fundo que hoje ele é totalmente ancorado em imóveis com contratos atípicos, ou seja, contratos com geralmente multas mais fortes, prazos mais longos. E aqui a gente vê como é que essas receitas estão distribuídas. O grosso dele de alocação é na região sudeste, praticamente metade do recurso dele, né, das receitas dele vem da região sudeste, principalmente do estado de São Paulo, 22% da região sul, principalmente Paraná, tem 13,6% no Centro-Oeste e 12%, arredondando aqui, né, 12% no Nordeste. No momento, ele não tem nenhum investimento na região Norte. Aqui a gente detalha um pouco mais do patrimônio dele. Ele tem hoje 54% da receita dele vinda de imóveis estritamente logísticos, 25% de imóveis industriais e 21% de imóveis híbridos, que tem tanto uma parte logística quanto uma parte industrial ali debaixo no mesmo teto. A diversificação em inquilinos é bem razoável por segmentos, ele não está muito concentrado em nenhum segmento. O que é o mais significativo é o comércio varejista, com 28%, então nem é tão concentrado assim. Depois a parte de química e petroquímica com 18% e metalurgia e siderurgia com 17%. Então ele não está concentrado num único segmento, algum problema em um segmento específico não tende a afetar o fundo de maneira relevante. Sobre os índices de reajuste, praticamente a totalidade dos contratos é corrigido pelo IPCA, o que é muito normal quando a gente fala de contratos atípicos. Tradicionalmente, contratos atípicos têm a sua correção pelo IPCA, contratos típicos pelo IGPM. Não é uma regra, tem exceções. Aqui mesmo ele tem 4% pelo INPC e 2% pelo IGPM, mas
tradicionalmente, contratos atípicos pelo IPCA, contratos típicos pelo IGPM. Todos os contratos dele são atípicos, então, naturalmente, todos os contratos dele, ou a grande maioria deles, é corrigido pelo IPCA. O vencimento dos contratos. Ele tem um contrato razoavelmente alongado, ele só tem 10% das receitas vencendo em 2025, nada em 2024, 10% em 2025, nada em 2026, 43% em 2027, 8% em 2028 e 40% da renda para 2030 para frente. Olhando aqui, detalhando um pouco mais aqui os inquilinos em si dele, aqui ele coloca esse gráfico onde ele mostra tanto na visão mensal quanto na visão semestral, quanto da receita do fundo vem de cada inquilino. Então, a gente vai ver aqui os dois horizontes são muito parecidos, é claro. Eu vou destacar aqui no mensal os inquilinos mais relevantes, que ocupam aí mais de 50% da renda do fundo. É Americanas, com 23%, que é basicamente todo aquele segmento varejista daquele outro gráfico. A Ambev, com 18%, e a Aetra, com 11%. Então, somando esses três, já dá mais de 50% da renda. Os outros inquilinos ocupam os outros 50%. A única discrepância aqui entre os gráficos mensal e semanal é a Suzano, porque a Suzano ela paga aluguel anualmente, na virada do ano, ela paga em janeiro. Então, por isso ela tem um peso maior aqui no semestre e está zerada em fevereiro, porque, obviamente, ela não paga em fevereiro. Aqui no relatório também, o gestor faz um comentário sobre os últimos movimentos do fundo, as últimas operações que o fundo fez. E ele comenta aqui há uma proposta de aquisição de um ativo logístico em Cabreúva. Ainda não tem muitos detalhes, porque ainda é algo que ainda está se tirando certidões, conferindo documentos, então é natural que tenha ainda algum grau de confidencialidade, mas mesmo assim o fundo já divulgou um bocado de coisa. Então, aqui diz que é uma carta de intenções com condições suspensivas e resolutivas, o que quer dizer que, se forem cobertas todas as condições que estão ali naquele termo, naquele entendimento ali, a operação está fechada. Ela não os dois lados meio que se obrigam a fechar o negócio desde que cobertas aquelas condições ali. Então, ele diz que é um imóvel na modalidade build to suit, ou seja, um imóvel que está sendo construído para um inquilino, tendo um galpão climatizado com aproximadamente 9.300 metros quadrados de área construída. Galpão climatizado é algo que geralmente é caro de fazer, tem suas especificidades, não é uma obra tranquila de se fazer. E o valor da aquisição é de 41 milhões e meio de reais, que vai ser pago em 8 parcelas de 3 milhões. A primeira, assim que terminarem essas condições, então uma mais 7, e a última de 17 milhões e meio na conclusão da obra e emissão do habite. Esse imóvel ainda está sendo construído, sob medida para um inquilino que é do setor da parte de farmácia e veterinária, sendo que tem um contrato atípico com prazo de locação de 10 anos. Então, o prazo desse contrato é de 10 anos. Claro, como o imóvel ainda está em obra, ele não está gerando aluguel, mas na negociação o fundo conseguiu negociar com o vendedor, que é quem está construindo o imóvel, uma bonificação de aluguel, como ele chama aqui, equivalente a 9,14% ao ano sobre o valor desembolsado. Então, o fundo, cada parcela que o fundo pagar por esse imóvel, o vendedor fica obrigado a pagar ao fundo uma remuneração por esse dinheiro, mesmo que a obra não esteja concluída. E esse valor ele é calculado com esse cap rate, com essa com a aplicação desse percentual de 9,14% ao ano sobre qualquer valor desembolsado.
E depois, aí com o imóvel concluído, o aluguel será de aproximadamente 332 milhões de reais, o que dá um cap rate de quase 10%, ou seja, bem em linha com o portfólio do fundo, até em condições melhores do que alguns imóveis do portfólio. Então, essa operação é uma operação que não é tão grande assim, tão relevante assim, mas é mais uma alocação. E o fundo não tem muito mais caixa. O fundo está com 50 milhões em caixa, aproximadamente. Então, justifica a necessidade de uma emissão tranquilamente, porque o fundo não tem caixa. Ele já alocou todo o caixa da última emissão e tudo mais. Agora, sobre a composição da carteira de fundos imobiliários. Aqui no próprio relatório, o gestor fala que o fundo começou a fazer a alocação em 2 fundos imobiliários. O Suno Logística, certo? Que é um fundo listado em bolsa, um fundo já conhecido de muita gente. Foi uma alocação de aproximadamente 16 milhões. Estou fazendo o cálculo com base aqui no número de cotas. Inclusive, o GGRC vai passar a ser o maior cotista individual do Suno Logística, mas tem muita gente que está preocupada pelo fato de que o Suno Logística não vem distribuindo rendimentos desde agosto. Então, já aí mais de 6 meses sem distribuir rendimentos. E o outro fundo é o ZAVI, o ZAVI 11, que é o Zavit Real Estate. Esse fundo ele até tem um regulamento um pouco mais amplo, ele pode investir em mais tipos de imóveis, mas hoje, principalmente, ele está alocado prioritariamente em imóveis do tipo logística industrial. E aqui um comentário. As cotas de FIIs representam atualmente pouco mais de 2% do total de ativos em carteira, certo? Então, é uma alocação diferente do que o fundo vem fazendo? Em parte, sim. Não é o primeiro fundo, nem será o último, que pega um pedaço do seu caixa e aloca em outros fundos imobiliários do seu próprio segmento. A gente tem vários casos, principalmente fundos de CRI, que alocam em cotas de outros fundos de CRI. Geralmente até tentando respeitar ali o perfil, high grade com high grade, high yield com high yield, tentando não variar muito os ativos em que o fundo realmente está investindo lá na ponta, seja uma maneira direta ou de uma maneira indireta através de outros fundos imobiliários. Então, não é uma mudança de perfil, porque continua sendo uma alocação primariamente logística industrial e que representa 2% do patrimônio do fundo. Então, nesse momento, não é uma alocação importante, uma alocação significativa. A gente está falando de 2% do patrimônio. Vamos falar um pouquinho sobre os dividendos, então, do fundo. O fundo, ele na última distribuição, ele pagou 0,09 real por cota, ou seja, 9 centavos por cota, o que representa um yield de 0,79% ao mês. Tá? Até houve aí um problema na divulgação, porque esse fundo ele fez um desdobramento recentemente, então primeiro saiu que era 90 centavos, mas não, tinha um zero errado, era 9 centavos. Esse valor ele está estável há 4 meses, porém, se a gente alonga o período de análise, na verdade, esses rendimentos estão caindo. Sim, desde junho de 2023, então quase um ano que os rendimentos só caem ou pelo menos se mantêm. Mas se a gente olhar o período inteiro, ele já recuou aí alguma coisa na ordem de 15% no mês a mês. Se a gente olha os 12 meses, não está tão ruim assim. O fundo distribuiu nos últimos 12 meses R$ 1,14 por cota, um pouquinho mais, tem um quebradinho ali de centavo, que dá um dividend yield de praticamente 10%. E esse valor está basicamente estável com os 12 meses anteriores, uma variação ali de 1 ou 2% apenas. Sobre a oferta. Sobre a oferta, como ela é uma oferta restrita, certo? Ela é basicamente só para investidores institucionais, sendo que os cotistas têm o direito de preferência, mas
Por causa disso, é geralmente um tipo de oferta que não divulga muitas informações. Geralmente as informações são mais simples, mais condensadas, porque uma série de documentos não são obrigatórios, que seriam obrigatórios em uma oferta pública. Então, aqui esse material publicitário já mostra aqui a ideia da oferta. O volume dela é de 120 milhões, vamos falar em redondos aqui, sendo que ela ainda pode quase dobrar de valor, ela pode aumentar em 85%, chegando a 223 milhões, dependendo da demanda. O valor por cota dessa aquisição, né, o valor por cota da emissão, é de R$ 11,25. O que também gerou um desconforto, por quê? Se a gente pega aqui o detalhamento desses valores, a gente vai ver que é 11,20 como custo da emissão, valor que realmente entra para o fundo, e 5 centavos de custos de emissão, que aí totaliza os 11,25. E muita gente reclamou porque esse valor de 11,20 seria um valor abaixo do valor patrimonial do fundo. Por quê? Pelo último informe mensal do fundo, o valor patrimonial está de 11,25. Então, por essa métrica, sim, estaria abaixo do valor patrimonial. Porém, esse é um valor patrimonial defasado. A gente ainda não tem a divulgação do valor patrimonial de março, ainda deve sair, talvez hoje, quando esse vídeo está indo ao ar. Mas, então a gente está trabalhando com database de fevereiro. Então a gente está defasada a informação de 45 dias. Mas o gestor aqui no material publicitário, ele dá uma atualização, o valor patrimonial da cota no dia 2 de abril, ou seja, agora no comecinho do mês. Porque sim, o administrador ele tem o valor patrimonial dia a dia do fundo. A divulgação é mensal, mas o administrador ele tem exatamente qual é o VP do fundo dia a dia. Então, olhando pelo último informe mensal, a oferta está abaixo. Porém, olhando pelo valor patrimonial que o administrador está publicando aqui, que é o do dia 2 de abril, a oferta está emitida até um pouquinho acima do valor patrimonial. E agora sobre a questão da alocação desses recursos. De novo, aqui não tem muita informação. De novo, porque não é... Um motivo é que é uma oferta restrita, e segundo, até nos documentos eles falam de que as operações ainda estão em estágio de negociação, ainda estão em estágio que ainda demanda alguma confidencialidade para não correr o risco de alguém entrar no meio da negociação. Mas aqui ele coloca uma projeção de qual é a situação do fundo hoje e qual é a situação depois dessa emissão, aqui considerando, ele faz a conta aqui considerando que o fundo capte no valor total, os 223 milhões. Isso aqui não é tomando o valor base da oferta, é tomando a oferta não só bem sucedida, como indo ao máximo de captação. Teria um pequeno aumento na distribuição de rendimentos, certo? Pequeno, de 9 centavos por cota para 9 centavos e 1/10 de centavo, né? Uma casinha a mais. A alavancagem do fundo, que hoje é de menos de 10%, iria para alguma coisa perto de 7,5%, então reduz ali 20% a alavancagem, alguma coisa assim. A área bruta locável do fundo de 375 mil metros quadrados vai para 440 mil metros quadrados, então 65 mil metros quadrados a mais de área locável. A diluição do maior inquilino, que hoje representa 19% das receitas, para 16%. Um alongamento do prazo médio dos contratos. Esse vault aqui que está escrito é o prazo médio dos aluguéis. Então, vai de 6 anos e meio, eu vou arredondar para 7 anos, então são aluguéis que se prevê
se imagina que serão aluguéis mais longos, como esse de Cabreúva, que vai ser de 10 anos. Então, apesar de não ser um contrato grande, mas ele já puxa esse prazo um pouquinho para frente. E, principalmente, a quantidade de inquilinos, que hoje são 18, vai para alguma coisa entre 21 e 22 inquilinos. Então, entre 3 e 4 inquilinos a mais. Então, gente, para o fundo aumentar 65 mil metros quadrados e botar 3 ou 4 inquilinos a mais no portfólio, ele não vai ter muito dinheiro para poder alocar em outros fundos. É claro que pode ser que essas negociações não prosperem, que elas não fechem, que a gestora ache que não, as condições não são ideais, etc, 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 e acabe alocando dinheiro em outra coisa, seja em outros imóveis, ou seja, até em outros fundos. É possível, está de acordo com o regulamento do fundo. Mas, dentro do que está no planejamento publicado, o fundo não tem dinheiro para poder fazer grandes alocações em outros fundos imobiliários, não. Quem tem esse receio, pode ter esse receio por uma impressão, uma cautela, uma mediunidade, sei lá, o que quiser. Mas os documentos não apontam isso. Apontam que o fundo vai alocar em imóveis mesmo, tá? Como eu disse, os cotistas terão direito de preferência, não só direito de preferência, como sobras e montante adicional. E tá tudo aqui nesse documento aqui. Então, quem tinha cotas no dia 11 de abril tem o direito de preferência, que vai ser de 11,8% da sua posição. Então, você pega a sua quantidade de cotas, multiplica por esse percentual aí, esse é o valor, essa quantidade de direitos de preferência que você vai receber amanhã, na verdade, hoje, né? No dia que a gente está publicando, hoje, na sua corretora. Esse, basicamente, é 9-1. Cada 9 cotas, um direito de preferência. Estou arredondando aqui as cotas. E você pode exercer o seu direito de preferência desde hoje, segunda-feira, até o dia 25 de abril, ou seja, quinta-feira da próxima semana. Então, são praticamente 2 semanas para você entrar lá no aplicativo da sua corretora, ou ligar para ela, ou ir no site, etc., e exercer seus direitos de preferência, se você quiser, até porque o valor da emissão está um pouco abaixo do valor de mercado. Então, para a galera que gosta de flipar, etc., tem um espaço, pelo menos no momento em que a gente grava esse vídeo. E a data de liquidação dos direitos de preferência é no dia 26 de abril. Para quem exercer os direitos de preferência, vai ser concedido o direito de sobras, ou seja, você vai receber uma segunda rodada de direitos de preferência, e você tem do dia 30 de abril até o dia 7 de maio para poder contactar sua corretora e dizer que você quer exercer seus direitos de subscrição. E se você ainda quiser subscrever mais cotas, você ainda tem direito ao montante adicional, que é um valor livre, que você pode aportar livremente, também no mesmo período, tudo sendo liquidado no dia 14. Ah, Nod, mas eu não quero exercer meus direitos de preferência. Posso vender? Não. Os direitos não serão negociados. Ou você exerce, ou deixa virar pó. Se você não quiser exercer, você vai perder esse direito, etc. E o período da reserva, né, junto aos investidores institucionais, começa no dia 15 de abril e liquida no dia 28 de maio. Então, uma oferta relativamente curta. Prazo relativamente curto. E agora eu quero saber de você. Você é cotista do fundo? Não é? Gosta dessa emissão? Gosta da postura que a gestão está tomando? Coloca nos comentários aqui que eu quero muito saber a sua opinião. Se gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele like. Eu não cobro nada, você não está pagando nada. Pelo menos dá um like aí para ajudar. Se você acha que outras pessoas podem gostar desse conteúdo, não esqueça de compartilhar com elas. E se você ainda não é inscrito, é só se inscrever aqui embaixo e ficar antenado das próximas novidades. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Se gostou, vou deixar mais 2 videozinhos aqui para você seguir a sua maratona de estudos. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.